Boa noite novamente, irmãos. Eu sou fã dessas adolescentes da nossa igreja. O pastor Walter, eu não avisei para ele que a gente ia trocar o grupo, né? Então, mas foi bênção, muito bom. Nossas meninas devem ter ficado ainda mais felizes, né? Da gente chamar elas de adolescentes. Muito bem, queridos, vamos à palavra de Deus nessa noite, Atos 16, 6 a 10, dando uma pausa na nossa série de Gálatas, em função do nosso culto dessa noite, festivo, de comemoração dos 61 anos da nossa igreja, neste mês de missões, na Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente então faz a leitura de Atos 16, 6 a 10. Eu convido a igreja a se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, como o povo de Israel fez na Praça das Águas, naquele grande avivamento, liderado por Esdras e Neemias. Quando o rolo da palavra de Deus foi aberto, toda a congregação se colocou em pé. E nós leremos a uma só voz, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de 6 a 10. Leiamos. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Pai querido, como nós amamos a palavra do Senhor, como a voz do Senhor é importante na nossa vida, Senhor. Mais importante do que a vida mesmo, é a graça do Senhor em nos falar, em ter uma aliança conosco, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, como crianças famintas na mesa do Senhor, para sermos alimentados pela Tua palavra. É a oração que Te fazemos, certos de que pela mediação de Jesus, o Senhor nos ouve, e pela instrumentalidade da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, o Senhor age em nós, para que possamos falar e ouvir das coisas celestiais. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Queridos irmãos, a grande comissão foi dada por Jesus à igreja, há 2000 anos. E logo que essa missão foi dada, a missão de Deus, foi confiada à igreja que Jesus estabeleceu, a igreja respondeu muito bem, muito obedientemente. Mesmo debaixo de grande perseguição, como foi aquela que aconteceu com a morte, o martírio de Estevão, que foi lapidado, foi apedrejado, e deixaram inclusive as roupas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Mas depois deste episódio, a igreja se espalhou, como diz aquela canção, por todo o canto que havia, e a palavra de Deus nos diz que foram dispersos sim por toda a parte, pregando a palavra. Não eram pastores, não eram necessariamente presbíteros, a igreja, os membros, a liderança também, mas a membresia, todos os membros, imbuídos de obedecer ao Senhor e espalhar a palavra do Senhor. Mas houve um dia em que, como diz o ditado, o caçador virou caça. E aquele que caçava os crentes, que era aquele tal Saulo, que foi testemunha do martírio de Estevão, ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, e naquele caminho então o Senhor mudou a vida daquele que antes era um perseguidor, e ele agora se torna um grande promotor da fé cristã, que antes ele procurava destruir, e ele agora passa a ser perseguido. E o Senhor diz a Ananias que vai orar por ele para que ele recupere a visão: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante reis, autoridades, diante dos gentios e também diante do povo judeu. E quando Ananias vem a Saulo e ora por ele,
ele antes de orar, ele fala: olha, o Senhor que te apareceu no caminho me mandou aqui para orar para você, para você receber o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós não somos nada, não somos novas criaturas, somos perdidos sem a ação do Espírito Santo, não sabemos o que fazer, para onde ir, pois Paulo recebeu então o Espírito Santo, e a partir daí ele vai ser chamado, tempos depois, passou-se mais de uma década, ele é chamado por Barnabé para a igreja de Antioquia, e de Antioquia na Síria, eles são enviados, Paulo e Barnabé, para grandes viagens missionárias. Outros nomes foram se agregando a eles, como João Marcos, Timóteo, Silas, também, ou Silvano, né, como também ele é mencionado no Novo Testamento. Mas uma coisa nós observamos na geografia das viagens missionárias de Paulo. Eu vou pedir para apagar um pouco a luz e a gente olhar para este mapa do Império Romano nos 2 primeiros séculos. Aquelas linhas em vermelho são as viagens do apóstolo Paulo. A linha mais curta sai da Síria, aqui dali não representa o trajeto, tá? Mas é só o ponto de saída e o ponto de chegada, porque a maioria das viagens de Paulo foi por via terrestre. Mas ali da Síria, então, ele entra na Ásia, e ali na Ásia é onde nós lemos há pouco, a região da Frígio-Gálata, onde Paulo vai pregar a palavra. A carta de Gálatas que nós temos estudado é dessa primeira parada do apóstolo Paulo com Barnabé, a chamada primeira viagem missionária. A segunda viagem missionária, Paulo então ousa ir mais longe. Ele passa da Ásia também por via terrestre, e ele, quando chega ali na Ásia, ele intenciona ir na direção nordeste. Sei que nós brasileiros não somos muito chegados nesse negócio de pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, mas você sabe onde é o nordeste brasileiro, né? Fica na mesma direção do mapa ali na Ásia, a nordeste. Mas o Espírito Santo do Senhor não permitiu que ele fosse nessa direção. E o Espírito então determina, por meio de uma visão, que ele vá na direção noroeste, na direção da Macedônia. E aquela segunda curva ali, que vai parar na Macedônia, é o traçado que identifica o ponto de chegada e o ponto de saída e de chegada da segunda viagem missionária de Paulo e também da terceira viagem missionária de Paulo. O traço que vai parar na Itália é a quarta viagem de Paulo, é missionária, mas só que agora custeada pelo Império Romano, porque ele vai como preso, né? Quando ele termina a terceira viagem missionária, ele chega em Jerusalém, é preso, e dali os irmãos depois podem relembrar no livro de Atos, como é que finalmente ele vai parar na Itália, depois de um naufrágio muito grande. E dizem que Paulo ficou preso, isso aí é a tradição extra-bíblica, de que ele ficou preso na Itália por um tempo, foi solto, e finalmente então ele conseguiu chegar na Espanha, que é aquela última curva lá, o trajeto, como eu disse, não necessariamente foi assim, mas ele vai chegar na Espanha. Ele que um dia havia saído de Jerusalém, consegue chegar nas regiões mais distantes do mundo conhecido de então. O que nós percebemos nesse mapa então, meus irmãos, é que o Evangelho, o cristianismo, é uma religião que nasceu no Oriente, não é uma religião ocidental. Os judeus hoje em Israel acham isso, que Jesus não era judeu e que o cristianismo, eles associam com o catolicismo, é uma religião ocidental. Jesus é um cara de cabelo comprido, olho azul, portanto nada a ver com o judaísmo ou com o povo judeu. Mas não, o cristianismo nasceu em Israel, no Oriente, nasceu onde nasce o sol, no Oriente, e do lugar onde nasce o sol, o Evangelho foi indo cada vez mais na direção noroeste, para que a palavra de Deus pudesse ali ser levada e cumprisse então a grande comissão. Meus irmãos, a partir deste episódio de Atos 16, que é o comecinho da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, comecinho não, na verdade no meio do caminho, quando ele estava tendo outros planos e os planos mudam completamente, eu quero desafiar a igreja a pensar comigo à luz do texto bíblico, que por amor a Jesus, você ama Jesus? Todos nós deveríamos buscar ser cheios do Espírito Santo e nos envolvermos com a evangelização. É por amor a Jesus. Talvez por amor ao próximo nem todos se animem, mas se é por amor a Jesus, o amor ao próximo vai ser decorrência disso. Eu queria então, nesta passagem bíblica,
traçar aqui com os irmãos alguns indicativos deste envolvimento com a evangelização, para você fazer uma autoavaliação, para você se colocar no texto bíblico, se colocar na grande comissão e se perguntar: eu estou de fato envolvido? O que é necessário para a gente estar envolvido? Então nós vamos ver aqui alguns indicativos deste envolvimento do crente com a evangelização. E o primeiro deles, meus queridos, é a sintonia com o Espírito Santo. Você percebeu, enquanto nós líamos o texto bíblico, que por duas vezes o Espírito Santo é mencionado, primeiro como Espírito Santo, depois como Espírito de Jesus. E nas duas vezes em que o Espírito Santo de Deus ele é mencionado, fazendo referência à objeção do Espírito, a que Paulo e a sua comitiva, sua equipe missionária, se dirigissem, como eu disse, ali na direção nordeste, para dentro da Ásia. Mas não, o Espírito Santo queria em outro lugar e em outra direção. Mas depois que o Espírito objetou, criou barreiras, não dá para imaginar como foi que isso aconteceu. Dá para imaginar, mas é só chute, não tem como precisar a maneira como isso aconteceu. Paulo, Silas e agora Lucas, o médico que escreveu este livro, eles param em Troade. Troade é um lugar muito conhecido no livro de Atos. Lá no capítulo 20, em algum momento foi plantada uma igreja em Troade, não sabemos se nesse exato momento aqui, enquanto eles estavam esperando uma direção de Deus, mas foi em Troade que um garoto, Paulo pregou um sermão, em Atos 20, e um sermão demorado, e o garoto, eles estavam pregando do terceiro andar, o rapaz estava na janela, e ele fez o que alguns crentes fazem, que quase quebram o pescoço, né? Enquanto o pastor prega, ele deu uma cochilada assim mais forte, só que estava na janela, né? Aí foi aquele estrago, né? Caiu do terceiro andar e morreu de sono, literalmente morto de sono. Ele caiu, né, daquela altura, morreu, e Paulo, então, instrumento de Deus, o ressuscitou. Mas foi isso que aconteceu lá em Troade, tempos depois, só para você associar aonde que eles estão agora. E, meus queridos, eles estavam lá parados nessa cidade de Troade, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E aí o Espírito Santo, que procede do Pai e procede do Filho, que é um presente do Pai e do Filho, para mim e para você, o Espírito Santo de Deus, houve por bem guiá-los e orientá-los para onde eles deveriam ir dali por diante. Esse é o papel do Espírito Santo, meus irmãos. Ele torna real tudo aquilo que o Pai planejou na eternidade, o Filho executou na cruz em nosso benefício, tudo aquilo que é herança nossa espiritual por meio de Cristo, o Espírito Santo faz acontecer na nossa vida. O Espírito Santo é nosso amigo, é nosso conselheiro, é Cristo presente em nós por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conforta a gente quando a gente perde nossos entes queridos, que sustenta a nossa fé quando nós atravessamos enfermidades, que nos guia quando nós estamos desorientados, sem saber o que decidir, para que lado ir. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita, meus irmãos, a viver uma vida de santidade. É o Espírito Santo que se faz presente para nos guiar. Ele era assim na igreja do Novo Testamento, na igreja de Atos. O Espírito Santo era a fonte de orientação para a igreja. Quando Jesus disse que eles deveriam permanecer na cidade até que do alto fossem revestidos do Espírito Santo, isso é cumprido no capítulo seguinte, pelo menos registrado no capítulo seguinte em Atos. O Espírito vem em Pentecostes. Olha, depois daí foi só dar Espírito Santo no livro de Atos. O livro de Atos também é conhecido não como o livro dos Atos dos Apóstolos, mas como o livro dos Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. E aquela experiência que eles tiveram, meus irmãos, de serem assim conduzidos, guiados pelo Espírito Santo, é uma experiência que não era privilégio deles, mas nós também, queridos, fomos chamados assim. E essa pode ser e deve ser a nossa experiência do nosso dia a dia, sermos guiados pelo Espírito, se buscarmos assim ser cheios do Espírito Santo de Deus. João Calvino, ele comentando esta passagem, ele diz que quando Deus está envolvido num direcionamento, o Espírito Santo coloca uma marca no nosso coração que elimina toda dúvida, toda incerteza, todo medo que nos paralisa.
A gente sabe quando é o Espírito Santo que está envolvido em algo que a gente está fazendo, algo que a gente está planejando. Foi assim com Pedro, quando ele foi chamado por Cornélio para pregar, lá no capítulo 10 de Atos, com tanta convicção que ele teve no coração, ele diz quando chega lá na casa de Cornélio: olha, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Mesmo quando a gente não sabe de todos os detalhes, não entende tudo, a gente não tem bola de cristal para prever os próximos acontecimentos, mas a gente vai andando pela fé, sem vacilar, na direção que a gente sabe que Deus está nos conduzindo. E que interessante nesse episódio, meus irmãos, Deus fechou portas, Deus fecha portas, e Deus abriu outras portas. O livro de Apocalipse nos fala que Jesus é aquele que tem a chave de Davi, que fecha a porta e ninguém abre, e abre a porta e ninguém fecha. É com esse Deus que nós, como igreja, estamos aliados, estamos aliançados. Isso é para ser real na nossa vida, meus irmãos, seja individualmente, como família, como igreja, nós temos esta bênção assegurada pelo Senhor. E por que é que o Espírito Santo não queria Paulo indo para a Ásia, e queria Paulo indo na direção da Macedônia? O que tinha de estratégico ali na Macedônia? O texto bíblico não diz, mas fica óbvio, resulta óbvio, meus irmãos, porque quando eles pisam ali na Macedônia, a primeira cidade que eles chegam para ficar e evangelizar se chama Filipos. Filipos é a primeira cidade evangelizada na Europa, meus irmãos. As coisas iam acontecer, não seria a Ásia, o ponto de disseminação do Evangelho seria a Europa, a história ia acontecer na Europa. E ali do outro lado do Mar Egeu, ele está aqui em Troade, ele tinha que atravessar numa embarcação o Mar Egeu, chegar no litoral ali da Macedônia, na cidade de Filipos, um pouquinho mais para dentro. Dali por diante ele vai evangelizar Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, e as histórias estão aqui, as cartas estão aqui, deste momento então da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu fico imaginando, meus irmãos, que quando Paulo levantou o pé para pisar no barco ou no navio que ia levá-lo para o outro lado, a página da história do cristianismo fez assim, ó, vigorosamente. A história do cristianismo estava começando um capítulo da maior importância para a propagação do Evangelho e o cumprimento daquilo que Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Esse é um indicativo, meus irmãos, do envolvimento com a evangelização, a sintonia com o Espírito Santo, para que Ele direcione as nossas vidas. Eu fiquei devendo as palavrinhas hoje, para ajudar as crianças e também os adultos, a afirmarem o raciocínio. A primeira palavra é essa, sintonia, que é isso, é você estar ligado, você está em comunhão com o Espírito Santo, você está em tamanha comunhão com Deus, que seus pensamentos, suas decisões, seus projetos têm a bênção de Deus, a direção de Deus. E quando a gente vai por um caminho que não agrada a Deus, Deus mesmo vai fechando as portas para nos conduzir pelo caminho que lhe agrada. A segunda palavra é compreensão, do verbo compreender ou entender. E a terceira palavrinha é prontidão. Por amor a Jesus, todos devemos buscar ser cheios do Espírito e nos envolvermos com a evangelização. Primeiramente, estando em sintonia com o Espírito Santo. E segundo, compreendendo o valor do Evangelho. Mas antes de nós falarmos de compreender o valor do Evangelho, eu pergunto aos irmãos, como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? A nossa comunhão é com o Pai, a nossa comunhão é com o Filho, a nossa comunhão é com o Santo Espírito de Deus, é com a Trindade Santa. Você tem tido essa experiência maravilhosa de se sentir conduzido por Deus, direcionado por Deus, abençoado por Deus nas coisas que você se envolve? Você sabe lá interiormente que Deus está ali naquele negócio, naquela decisão que você está tomando? Agora, o contexto aqui, meus irmãos, não é esse contexto mais amplo da direção do Espírito para todas as áreas da nossa vida. Isso também é uma aplicação que podemos fazer. Mas o contexto aqui nos força a pensar principalmente na questão da evangelização.
Você tem se sentido, se percebido, dirigido por Deus para falar da palavra de Deus para pessoas que ainda não conhecem, amigos, familiares, conhecidos? Ore por isso. Isso, meus irmãos, é do interesse maior de Deus do que seu. Embora por amarmos a Deus, estamos totalmente interessados. Não precisa ficar aflito e ansioso. Como é que vai ser? Como é que eu vou falar? Com quem que eu vou falar? Ore a Deus e se disponha. E fale: Senhor, eu quero que o Espírito Santo me guie, para que eu possa compartilhar da sua palavra, da palavra do Senhor. Hoje nós temos aqui, diante de nós, aqui o conselho da igreja, muito bem representado. Também o nosso farol missionário IPN, que é o Comitê de Plantação e Revitalização de Igrejas. Nós somos 24 homens no conselho da igreja. E nós entendemos que o Espírito Santo está nos guiando como igreja a começarmos ou a apoiarmos, começarmos e apoiarmos 2 novos projetos de evangelização em 2 novas áreas como Igreja Presbiteriana Nacional. Os irmãos vão saber dentro de alguns instantes. E nós temos tido a ressonância como Conselho da Igreja e Farol Missionário IPN, com o Conselho da Segunda Igreja Presbiteriana da Ceilândia, de que isso vem de Deus. E nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas nós, no dia em que nós nos reunimos para tratar dessas coisas, nos 2 comitê e conselho que eu mencionei há pouco, nós sabíamos que o Espírito Santo estava envolvido naquilo dali, meus irmãos. Você tem percebido assim, Deus guiando você, e Deus guiando você a servi-lo na sua obra? Deus tem colocado no seu coração esse impulso, esse desejo de servi-lo de alguma maneira? Você percebe que isso vem do Espírito Santo? Mexa-se, corre atrás, abra sua boca e fala: eu quero servir, pensei em uma determinada iniciativa, posso ser útil. Foi assim que começou o Missionários Voluntários dessa igreja, meus irmãos, no ano de 2014, 2004, uma irmã querida, membro da nossa igreja, falou: eu sou dentista, eu quero servir na Guiné-Bissau. E aí em 2005 nós fomos para lá, e só parou depois disso com a pandemia recentemente. Não foi uma iniciativa oficial, foi uma iniciativa de alguém que queria ser útil e queria servir. Peça ao Espírito Santo que guie a sua vida em todas as áreas da sua vida. Eu amo um versículo no Apocalipse que fala de irmãos nossos da seguinte maneira: são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Que tal você e eu sermos assim também? Seguidores do Cordeiro, de Jesus, por onde quer que Jesus vá, por onde quer que Ele queira que nós estejamos indo, fazendo o que Ele quiser, na vida pessoal, familiar, na vida da igreja, queremos seguir o Cordeiro. Amém, irmãos? E é o Espírito Santo quem nos guia nessa direção. Mas também nós temos aqui um outro indicativo que vale a pena você se autoavaliar sobre o seu envolvimento com a evangelização. É a compreensão do valor do Evangelho. Eu mencionei que Paulo pregou um sermão fatal em Troade, mas ali ele teve também, muitos anos antes, esta visão revolucionária de um homem macedônio, um homem que não era judeu e que estava ali chamando a Paulo, numa visão noturna. Não sabemos se Paulo estava dormindo ou acordado, o texto bíblico não diz, mas este homem é bem claro em dizer as palavras que ele disse a Paulo. Ele era gentio, isso é importante, e como vimos, aquela direção era uma direção estrategicamente vital para a propagação do Evangelho, e este homem está de pé, uma atitude solene, e ele roga. Ele não fala, ele roga, mostra a urgência do pedido e do clamor daquele varão macedônio. E com as palavras que ele falou, ele deu um novo rumo para a viagem missionária. E com as palavras que ele falou, ele deixa evidente para nós, meus irmãos, o valor do Evangelho. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E que ajuda que ele precisava? Paulo teve o discernimento, conversando com o seu corpo de presbíteros que estavam ali com ele, com sua equipe de missionários. Ele concluiu que a ajuda que o varão macedônio pedia, a ajuda que a Macedônia precisava, era a pregação do Evangelho. Assim que teve a visão,
Imediatamente, verso 10, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Essa é a ajuda, não é uma ajuda, meus irmãos, essa é a ajuda. Venha nos ajudar. E o que Paulo encontrou quando ele então atravessou o mar Egeu e chegou na Macedônia, ele evangelizou uma mulher rica, comerciante, chamada Lídia, o primeiro convertido no continente europeu, nessa nova etapa, novo capítulo da evangelização mundial, foi uma mulher rica. Mas na sequência, Paulo evangeliza também, liberta da possessão demoníaca uma outra mulher, escrava, adivinha, possessa por um demônio. Essa era da classe mais baixa da sociedade na Macedônia. E quando ele é preso, ele evangeliza e se converte o carcereiro, funcionário público, classe média. Ou seja, meus irmãos, o que nós aprendemos quando Paulo atende a esse chamado é que o evangelho, ele é tão valoroso que ele é necessário para todas as pessoas precisam de Cristo. Não importa o segmento socioeconômico em que estão, somos todos miseráveis, cegos, pobres e nus, e é Jesus quem nos dá vista, é Jesus quem nos reveste, é Jesus quem nos enriquece e o faz por meio da pregação do Evangelho, quando abrimos o nosso coração para o Evangelho, meus queridos. Esta é a maior ajuda que o ser humano precisa, meus queridos. Muitas vezes nós queremos que o sofrimento acabe, nós queremos alívio, queremos ficar livres dos problemas, mas isso não é o melhor dessa vida, meus irmãos. O melhor dessa vida não é uma vida boa, não é uma vida tranquila, não é uma vida sem problemas, porque tem gente que tem tudo para ser feliz, tendo uma vida de certo modo confortável, e não o é. Mas a melhor coisa dessa vida é você descobrir o contentamento de viver em paz com Deus. Não ter mais culpa no seu coração por causa dos seus pecados. Não se sentir mais sob o peso justo da ira de Deus. Não se sentir mais um estranho na família de Deus. Não se sentir mais distante desse Deus, mas se sentir amado, acolhido, se sentir de casa, que pertence a Deus e que pertence ao povo de Deus. A maior bênção dessa vida, meus queridos, é a gente ser liberto desse mal interior que existe dentro de nós, que escraviza tantos, que querem vencer seus vícios, suas falhas de caráter, seus temperamentos explosivos, e a pessoa promete: nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou ser assim. O máximo que ela consegue é adiar e praticar tudo de novo. Mas em Cristo, graças ao Evangelho de Jesus, à obra de Jesus, nós encontramos libertação para isso. O Espírito Santo vem ao nosso coração, nos faz novas criaturas e nos ensina a viver uma vida de santidade. A maior das bênçãos é sermos socorridos quando nós, a caminho da morte eterna, somos salvos por Jesus e recebemos a herança da vida eterna. João Calvino, ele mencionou com muita sabedoria que Deus estende suas mãos para salvar da morte o pecador, mas Ele faz isso por nosso intermédio. E esse é o valor do Evangelho, meus irmãos. O que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa, o Evangelho é uma necessidade universal. Por isso Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, não há distinção, ninguém fica de fora, por motivo nenhum socioeconômico, cultural, étnico. E ele vai dizer tempos depois também na carta que estudamos aos Gálatas: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Esse é outro indicativo, meus queridos, do nosso envolvimento com o Evangelho. Se nós já compreendemos, de verdade, não com a mente, mas aqui, como esse Evangelho é precioso, como esse Evangelho é poderoso, como esse Evangelho faz falta na minha vida, na sua vida e na vida de todo pecador. E quanto a isso, quanto ao valor do Evangelho, então eu pergunto para você: quanto vale o Evangelho para você? O Evangelho para você vale alguma coisa? É de fato precioso? Ele é como aquele campo com um tesouro preciosíssimo que alguém encontra por acaso,
chutou ali, caminhando, chutou, se deparou com o tesouro. É assim que a gente encontra Cristo, por acaso para nós, mas pelos decretos eternos de Deus. E ele vai e vende tudo, renuncia a tudo para não perder aquele tesouro, o tesouro do relacionamento dele com Jesus Cristo. Você percebe, reconhece, meus irmãos, que aquilo que seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, que o nosso mundo mais precisa é de Jesus e da sua palavra. Você reconhece o valor do Evangelho de Jesus. E por último, meus queridos, nós temos aqui como também um indicativo do nosso envolvimento com o Evangelho, ou com a evangelização, a prontidão para compartilhar o Evangelho. É preciso estar sintonizado com o Espírito Santo, como Paulo e a sua equipe estavam. É preciso também, meus queridos, que nós, assim, sintonizados com o Espírito Santo, reconheçamos o valor que há nesse Evangelho e também que estejamos prontos para compartilhar este Evangelho. Isso também está bem evidente aqui, nós já lemos, assim que a visão foi dada a Paulo, eles imediatamente procuraram partir para aquele destino que Deus queria que eles tivessem, entendendo que eles haviam sido chamados para pregar ali o Evangelho. Não foi a primeira vez que Paulo pregou o Evangelho, ele vivia em função do Evangelho. E olha que ele era artesão, ele trabalhava, ele era um pastor de tempo parcial, na maioria do seu ministério ele foi assim. Uma exceção à regra que a gente vê no Novo Testamento, especialmente em Atos e nas cartas pastorais. Ele estava pregando o Evangelho por todas aquelas regiões, já não era a primeira viagem missionária, mas agora ele tem uma nova direção, e quando Deus lhe dá essa nova direção, naquela visão noturna, ele não para pensar duas vezes, não tem o que pensar. Entendeu qual é a vontade de Deus? É hora de obedecer, é hora da gente se movimentar, é hora da gente se dispor e partir imediatamente. Ele estava totalmente disponível para cooperar com a missão de Deus nesse nosso mundo. E eu e você temos essa disponibilidade também no nosso coração, meus queridos. Paulo disse: quanto a mim, estou pronto para anunciar o Evangelho. Também a vós outros em Roma. Já estava pensando longe, já estava querendo em outro lugar, mas o ponto é esse, a sua prontidão, a sua disposição para pregar o Evangelho. Mencionamos há pouco Pedro, quando Pedro também, sem vacilar, é chamado, ele sai para pregar o Evangelho. Podíamos pensar também em Isaías, naquela visão que ele teve de Deus, quando Deus diz a Isaías que ele tinha um plano, uma missão para esse mundo, a missão dele, do próprio Yahvé, do próprio Deus para esse mundo. Então Deus pergunta: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E é nessa hora que Isaías responde, vamos falar juntos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Prontidão para compartilhar o Evangelho de Jesus. Um anteexemplo dessa prontidão eu encontro no rei Saul, xará, de Paulo, que antes era Saulo, e Saul, nome hebraico dele. E Saul, então, ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Você sabe onde ele estava na hora que ele tinha que assumir o reinado dele lá? Foi feito um sistema lá que eles tinham muito característico, de selecionando por tribo, por família, até chegar no nome de quem ia ser o rei em Israel. Era Saul. Alguém sabe, se lembra onde estava Saul? Saul estava escondido na bagagem. Escondido na bagagem. É o que tem gente que faz, é o que muitas pessoas fazem, muitos crentes fazem, quando entendem a vontade de Deus e mesmo assim decidem não obedecer. Senhor, conta com o pastor, com o presbítero, com o presidente da mocidade, mas não comigo. Eu vou ficar aqui escondidinho na bagagem, meus queridos, por amor a Jesus, todos devemos buscar ser cheios do Espírito e nos envolvermos com a evangelização. E essa prontidão, ela é um indicativo da nossa disposição de nos envolvermos com a evangelização. Qual é a sua disponibilidade para se envolver com a missão de Deus nesse mundo? O Senhor da sua vida pode contar com você no seu trabalho, na sua família, no seu Instagram, no seu Facebook, se você usa Facebook,
nas suas mídias sociais, de modo geral, você se coloca e se apresenta ali como alguém que é sal e que é luz, que faz diferença. Está precisando, irmãos. Esse é um meio muito poluído, né? Com tanta coisa. Você realmente veste essa camisa de ser uma testemunha de Jesus, ou você considera que isso não é bem com você? Que até você pode ajudar a fazer algumas coisas, mas se testemunhar do amor, como nós vimos há pouco, não é bem assim. Sabe por que vai fazer a diferença? Sabe o que vai dispor seu coração a isso? Porque realmente é uma coisa que inibe, é uma coisa que retrai a gente. Ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, o fardo é leve, não é algo pesado, é algo que o Espírito vai nos conduzindo, dando oportunidades, dando a palavra certa. Jesus falou, não se preocupem com o que vocês vão falar, eu vou dar a palavra para vocês, até mesmo diante de autoridades, mesmo sobre a pressão de estar preso. Quanto mais com conhecidos, numa situação de normalidade, meus queridos. É importante que você seja fiel a Deus, que você se disponha a Deus, com as suas orações, com seu tempo, com seus dons, com seus talentos, com suas contribuições financeiras, fidelidade no seu dízimo. Quanto mais nós podemos fazer como igreja, se nós formos fiéis ao Senhor na nossa área financeira. E quem sabe também, Deus há de levantar aqui da nossa igreja, muitos mais vocacionados, como daqui a pouco nós vamos conhecer mais um membro da igreja, vocacionado para a obra missionária, para serem missionários, missionárias, pastores, irem para os seminários se preparar para serem pastores, prontidão para compartilhar do Evangelho. Isso é indicativo, meus irmãos, do nosso grau de envolvimento. O apóstolo Paulo, assim que teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para anunciar o Evangelho. E o outro autor das Escrituras, Tiago, ele diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Que nós não pequemos, meus irmãos, sabendo que devemos nos envolver com a evangelização do nosso mundo. Não pequemos pela omissão, pela timidez, mas pela fé, nós possamos partir também para cumprir a vontade de Deus. Partiu, igreja? Amém?